O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, recebam de antemão os nossos votos natalinos mais sinceros e fraternos. O nosso desejo de que este calor que emana do pequenino presépio de Belém, toda a luz e toda a paz que vem do amor nascido criança, possa entrar no coração de cada um de vocês, possa aquecer a sua vida, iluminá-la, trazer paz, trazer luz, trazer mais vida e esperança. Hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré, e para a Igreja, que é Mãe Santa, a Sagrada Família é uma escola. A Sagrada Família é para nós escola, e é por isso que todos nós temos muito a aprender com a família sagrada de Jesus, Maria e José. São Paulo VI, o Papa, quando estava em Nazaré, lembrava a Igreja disso, de que é junto à Sagrada Família que nós vamos aprendendo pouco a pouco a conhecer Jesus, a conhecer o mistério da encarnação do Verbo de Deus. Vamos aprendendo pouco a pouco a abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, a porta da nossa casa, para que este mistério possa entrar, armar a sua tenda e fazer morada entre nós. São João Paulo II, também outra vez, dizia que a Sagrada Família é escola, escola de santidade, escola de respeito, escola de solidariedade. No lar de Maria, José e Jesus, encontramos um ambiente de ternura
e um ambiente de doação de amor. Todos nós, se nos achegarmos de mansinho e gentilmente, com toda a reverência e piedade e humildade do nosso coração, pertinho da família de Nazaré, nós vamos experimentar a ternura de Deus que nos abraça com o seu amor. Não existe sobre a face da terra, irmãos e irmãs, uma só pessoa que de boa vontade, se aproximando da manjedoura, se aproximando ali do bercinho aonde se deita o menino, não irá experimentar a ternura do céu, a ternura e a luz que vem do céu. A Sagrada Família também é para nós berço do Evangelho do amor. Sagrada Família é berço do Evangelho do amor, aonde o próprio Verbo de Deus, a própria Palavra de Deus, fez-se carne. Ali o amor nasceu, ali o amor cresceu. E é berço para Jesus e é berço também para nós, que precisamos na fé crescer também em estatura, em sabedoria e em graça, para Deus e para os homens, como ouvimos no Evangelho. Por isso o bercinho de Jesus serve para cada um de nós também, crescermos na fé, crescermos na sabedoria, crescermos na graça e na santidade. É ali que nós vamos crescendo e atingindo a estatura de Cristo. E é um mistério maravilhoso, um mistério sublime, que encantou o coração de Francisco, encantou o coração de Antônio e encanta o coração de cada pessoa que para de fato e deixa a luz do Natal entrar em si. Tão bonito quando São Francisco, ao montar o primeiro presépio, junto da manjedoura, que é coxo para os animais, ele coloca o altar e pede que ali, na noite de Natal, seja rezada a Santa Missa, para que a humanidade, ao lado daquele coxo, aonde os animais comiam feno, os homens pudessem comer a sua salvação, pudessem se alimentar do pão da vida, pudessem se alimentar do pão do céu. Por isso nós hoje aqui estamos celebrando o Natal. Dentro da missa é sempre Natal. Dentro da missa, toda Santa Missa celebrada, Jesus faz-se de novo pequenino, se humilha e é oferecido a nós pela Virgem Maria e por São José. Por isso não há uma Santa Missa sequer que Nossa Senhora não se faça presente, que São José não se faça presente. Mesmo que essa igreja estivesse vazia, e só o padre aqui sozinho nesse altar rezando a Santa Missa, ela ainda assim estaria cheia da presença divina, da presença dos anjos, da luz da estrela que guia a humanidade em direção à salvação, ao céu. A igreja estaria com a presença doce de Maria, com a presença do nosso bom e justo guardião e sonhador São José. Porque nós na Santa Missa nos unimos à terra e o céu. A terra se une ao céu aqui. E este é o grande mistério do Natal. Nós entramos na participação da própria vida de Deus, para que Ele nos conceda do seu ser, e assim nós possamos ir crescendo cada vez mais no amor, crescendo cada vez mais na santidade. Por que será que nós somos alimentados pela Eucaristia, pela palavra? Porque a vida de Deus precisa ir crescendo em nós. É natural à nossa humanidade o alimento. Nós, desde que abrimos a boca no hospital para chorar, até a última vez em que damos o último suspiro, estamos nos alimentando. E o alimento nutre. O alimento nutre. Não é diferente com a nossa vida espiritual. E é por isso que Jesus se humilha na Eucaristia, fazendo-se alimento para que nós possamos ir sendo nutridos pela vida de Deus. Deus poderia ter escolhido qualquer outra forma de entrar no mundo. Poderia ter vindo de tantas outras maneiras, mas escolheu a família. Escolheu a família. Esta é uma revelação de uma verdade de fé. Quando Deus, nosso Pai, quando a Trindade Santa elege a família para que ela se torne porta da encarnação,
a Trindade está nos apresentando qual é o lugar da família no projeto original de Deus. Aquele projeto original criado e sonhado por Deus. Aquele projeto original formado pelo homem e pela mulher, abertos à vida. Abertos à vida. E quando Jesus nasce no meio de uma família, ele a consagra. Consagra a família, tal qual Deus a sonhou. Por isso, mesmo que o mundo virasse do avesso, mesmo que o mundo brigasse com unhas e dentes para substituir a família com outros tipos de organizações, que não a lógica de Deus, isso jamais seria possível. Jamais seria possível. A família tal qual Deus a sonhou, é esta união bonita e plena do homem e da mulher, que se dão em amor, abertos à vida. E Jesus consagra esta família. Consagra esta família com a sua presença, com o seu nascimento. E em nossos dias, de tantas formas, a família, tal qual sonhada por Deus, é agredida, é bombardeada. Entra pelas nossas portas, pelas nossas janelas, entra pelo nosso celular, entra pelas mídias, pelas novelas, pelos filmes. Tantas imposições e agressões a esta família, plano original de Deus. E se nós não tomarmos cuidado e tivermos uma lucidez cristã, católica, nutrida pela palavra de Deus, nutrida pela oração, nutrida pela Eucaristia, nós vamos entrando no modismo do mundo e vamos sendo arrastados por essa enxurrada. E a família humana e divina, tal qual o Pai sonhou, vai sendo destruída. Porque dia e noite o inimigo vai semeando o joio no coração das famílias. Semeia o joio no coração dos jovens e das crianças, fazendo um desfavor para a concepção e a compreensão da família. Semeiam o joio no coração dos casais. E pouco a pouco nós vamos, querendo ou não, nos acostumando a esta corrente que o mundo vai nos propondo. Cada vez mais normal o aborto. Em quantos países já foram, desculpe-me a palavra, desgraçados com a lei do aborto, com a lei do aborto. Se fala em proteção ambiental, se fala em proteção animal, e de fato precisamos falar, se fala em proteção climática, e ao mesmo tempo em que se faz uma conferência do clima, é o tempo em que se aprova a lei do aborto, em que no útero de uma mulher, uma vida inocente, que não tem como se defender, é condenada à morte. Condenada à morte. Ai, se nossa mãe tivesse pensado assim. Ai, se a mãe daqueles que promovem essa lei tivessem pensado assim. Estes desgraçados nem sobre a face da terra estariam. E agora querem condenar vidas que não têm voz. É por isso que a igreja defende a família. A igreja é guardiã e defensora da família. E vai fazer isso até o fim do mundo. Mesmo que sobre um sacerdote sozinho perambulando pela terra. Essa verdade nunca poderá ser negada. Porque a igreja defende a família não é por conveniência. A igreja não defende a família por cultura. A igreja não defende a família por algum motivo sociológico. A igreja defende a família por fidelidade ao Evangelho. Por fidelidade à palavra de Deus. E isto a igreja jamais renegará. Isto a igreja jamais abrirá mão. Respeitamos quem pensa diferente. É nosso dever o respeito. É nosso dever a acolhida, o cuidado. Agora, os cristãos católicos que são lúcidos precisam ter claro diante de si esta verdade da fé. A família tal qual o Pai projetou para ser a base da vida da humanidade. E é para nós, então, motivo nesta noite de abrir os olhos do nosso coração e da nossa alma e não nos acostumarmos com essas imposições que nos vêm goela abaixo de maneiras tantas e atravessadas. Tomem cuidado com que tipo de alimento visual, auditivo, nós estamos sendo alimentados. Tomem cuidado com que tipo de alimento os seus filhos
crianças, adolescentes, o seu esposo, a sua esposa, o seu neto, a sua sobrinha, está sendo alimentado. Tome cuidado, saiba separar o joio do trigo, seja audacioso e salve no coração dele a verdade da fé plantada por Deus. Ser família, irmãos e irmãs, cada vez mais neste mundo, será nadar contra a corrente. E eu admiro muito os pais que não desistem, em meio a toda labuta e esforço, para educar os seus filhos e plantar no coração deles a verdade da fé, da doutrina cristã católica, tal qual nós recebemos de Deus, pela revelação de Jesus Cristo. Porque não é fácil para os pais. Dentro de casa eles falam uma palavra, quando os filhos saem fora eles escutam milhares de outras. Mesma coisa na igreja, Nós temos aqui dentro 1 hora semanal no domingo para ouvir a palavra de Deus, para ouvirmos a direção e a orientação para os nossos passos, e temos depois outros 7 dias com tantas outras coisas diferentes, né? Acaba que é uma luta injusta, uma luta desleal. Por isso é preciso para nós uma bravura do Espírito Santo para nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente. E nós aprendemos da família de Nazaré, irmãos e irmãs, esses 2 movimentos que precisam ficar gravados em nós. O primeiro movimento que ouvimos no Evangelho é da família que se dirige ao templo. A família que sabe o lugar de Deus. A família que sabe o lugar de Deus estará sempre protegida, sempre guardada. Por isso a família é caminho de santidade. O esposo e a esposa se uniram não para um atrapalhar a vida do outro, não para um ser fardo na vida do outro, mas para um ajudar o outro a ser santo, para um ajudar o outro a alcançar o céu. E a vocação conjugal é belíssima e nenhum de nós pode se desligar dela, nem o sacerdote. Todos nós viemos da família, ela é vocação base. Para o padre existir, para a freira existir, para o missionário existir, o pai e a mãe precisam existir. A família precisa existir. Por isso todos nós somos chamados a defendê-la com amor, por causa do Evangelho, por causa da verdade de fé. E a família é, portanto, este caminho de santidade, em que nós vamos juntos a Deus. A família vai junto a Deus. Maria e José vai junto ao templo e apresenta o seu filho ao Pai. Nós também somos chamados a nos dirigir ao templo, a nos aproximar de Deus. A família é chamada a rezar junto. Existe no nosso celular um botão que se chama desliga. Muitos de nós, depois que compramos, esquecemos deste botão. E viramos a noite e o dia enfurnados nisso, e poucas vezes nos comunicamos com aquele que pode nos nutrir de verdade. Por isso, bendita é a família que tem coragem hoje para rezar junto. Nem que seja 5 minutos, uma Ave Maria antes de dormir. Faz bem demais da conta a vida da família. Quem que dirá o terço, né? Que graça é a família que consegue se reunir para rezar o terço. O terço é o manto de Maria, virgem, que protege a família contra as investidas do demônio. O terço é a escada para o céu. A família que reza o terço unida tem força para combater toda e qualquer contrariedade. A família que se aproxima da Eucaristia tem o seu amor nutrido, porque nós aprendemos a amar é aqui. Nós aprendemos a amar, a perdoar, a respeitar, é através da palavra de Deus, porque nós por nós mesmos somos anêmicos na capacidade de amar. A nossa capacidade de amar é insuficiente. Por isso nós precisamos do amor de Jesus para amar aqueles que estão ao nosso redor. A família que leva os seus filhos a tomarem bênção, ensinar os pequenos a tomar bênção. Muitas vezes nós privamos os pequenos de receber uma graça que é dada por Deus. O pai e a mãe recebem de Deus a autoridade para abençoar. É uma graça que Deus está derramando na vida dos pequenos, por meio das mãos do pai e da mãe, por meio das mãos do sacerdote. E nós negligenciamos esta missão. Por isso, bendita a família que ensina os seus filhos a tomarem bênção do pai, da mãe, dos avós, dos mais velhos, do sacerdote, porque é serviço deles abençoar, é serviço divino, né? Ir à Santa Missa, a caridade, a oração diante dos alimentos,
a leitura da palavra de Deus. A família caminha junto para Deus, por isto é caminho de santidade e precisa se tornar caminho de santidade. E por fim, a família é caminho de humanidade. Além de ser caminho de santidade, a família é caminho de humanidade, porque é dentro de casa que nós aprendemos o valor da convivência. Nós aprendemos que nós não nascemos apenas para viver, mas nós fomos chamados por Deus a conviver. Conviver, nos relacionar, nos respeitar, dialogar, compartilhar, se perdoar. É dentro de casa que esses valores vão sendo semeados e precisam ser semeados, porque se não houver quem semeie, não haverá amanhã quem colha. E se nós não ensinamos dentro de casa e não aprendemos dentro de casa esses valores que são próprios da humanidade, se nós não aprendermos a ser gente dentro de casa, não esperemos lá fora um mundo melhor. Não esperemos. Não esperemos. Se não ensinamos os nossos adolescentes, jovens, se não nos ensinamos o respeito dentro de casa, não esperemos que lá fora vamos encontrar algum tipo de respeito para com o outro, para com o estranho, se nem aqueles que estão dentro do teto aprendem a respeitar, né? É dentro de casa que a família aprende a se ajudar nas dificuldades, com a conversa ao pé do ouvido, com a escuta, com o conselho, com a compreensão do recomeço, porque assim como a família de Nazaré enfrentou desafios, a nossa também enfrenta. Todos vocês podem dar testemunho disso. Quantos tropeções a nossa família atravessa muitas vezes, quantos erros, quantos pecados são cometidos dentro de casa, né? E Jesus precisou aprender a andar para nos dizer que nós também vamos tropeçar, por conta da nossa humanidade ferida pelo pecado, mas que se nós estivermos abertos à graça, nós vamos poder superar. Por isso a importância de aprender a pedir perdão, a importância de aprender a perdoar, a sair do seu orgulho, né? E se achar blindado de erro ou perfeito, mas saber compreender o erro do outro e ajudá-lo a sair daquela situação. Muitas vezes, quantos pais ficam de cara virada um para o outro, quantos filhos ficam de cara virada um para o outro, porque não são capazes de sair fora do seu orgulho, não são capazes de sair fora do seu egoísmo, e assim o tempo que é sagrado vai sendo desperdiçado e vai escoando entre os nossos dedos. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, queriam hoje dar um abraço em seus entes queridos, mas a pandemia os levou. A pandemia os levou. Quantas famílias foram feridas e agredidas. Por isso não vamos perder tempo com bobagem. Não vamos perder tempo com coisa que não constrói, que não edifica. Vamos aprender a superar o pecado. E é dentro de casa a igreja doméstica que nos ajuda a vencer a escuridão e trazer para dentro do nosso coração a luz da vida, a luz de Jesus. 3 palavras. O Papa Francisco lembra os fiéis que precisa ser resgatada no coração das famílias. Lembrem-se disso. Dentro de casa, eu preciso aprender a pedir com licença, a dizer com licença, a respeitar o outro, a dignidade do outro, não agir com brutalidade, não jogar ferradura no outro, né? Às vezes, quantos namorados no tempo do namoro se tratam com flores, depois que casam, meu Deus do céu, é ferradura para cá, ferradura para lá, é palavra agressiva de cá, impaciência de lá, e Deus me livre para aguentar. De fato, se torna um fardo, algo que foi feito para ser dom. Algo que foi feito para ser dom. Por isso, aprender a dizer com licença. Depois, aprender a dizer desculpa, a pedir desculpa. Olha, eu não sou perfeito. E eu não quero que as minhas imperfeições te machuquem. Me ajude a acertar. Seja humilde e peça desculpa. Um fruto muito mais bonito vai ser plantado no seu coração. E por fim, aprenda a dizer obrigado mais frequentemente. Aprenda a valorizar quem vive debaixo do seu teto. Quem te oferece um café quentinho, quem é presente ao seu lado nas horas que a vida desanda. Aprenda a dizer obrigado. Aprenda a dizer obrigado, às vezes por uma roupa cheirosa, por um convite gentil, por um gesto de amor. Este é o amor fiel de todo dia.
com licença, desculpa e obrigado. Que a Sagrada Família de Nazaré cuide da nossa família e nos ajude a sermos mais santos e mais humanos. Qualquer ataque contra a família é uma desumanização e a pessoa é destruída no seu caminho para Deus e no seu caminho para tornar-se gente humana, como de fato foi chamada a ser. Em um instante de silêncio, faça a sua oração e entregue nesta noite a sua família aos cuidados da família de Nazaré. Até Deus pediu a São José para cuidar de seu filho e de sua mãe. Quem somos nós para não pedir para que ele cuide de nossa família? Até Deus quis nascer de mulher e esta mulher se chama Maria. Quem somos nós para não querermos ser paridos do útero dessa mulher e santificados pela sua intercessão? Jesus nasceu para que nós nasçamos para o céu e para Deus. Faça sua oração silenciosa.